Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 13 a 20. Aos Coríntios, não aos corintianos, porque algum já se manifestou aí. 6, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 13 a 20. Isso. Como vocês estão? Bem? Rezaram bastante de manhã? Versículo 13. Pode olhar o 12 primeiro. Versículo 12 é importante também. Versículo 12 do capítulo 6. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim, não o deputado, né? Ex-governador a mim, não. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A mim tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá um e outros. O corpo, porém, não é para a prostituição. Ele é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta, por exemplo? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Pois está dito, os dois serão uma só carne. Mas quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Por isso, fugi da devassidão. Fugi da devassidão. Em geral, todo pecado que uma pessoa venha a cometer é exterior ao seu corpo. Mas quem pratica imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por um preço muito alto. Fostes comprados e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, não, que eu acho que eu não falei bom dia para vocês. Fui falar primeiro do coração, né? Mas é que eu rio muito com os meninos com essa mania do coraçãozinho, né? Então, assim, depois de olharmos um pouco mais profundamente, um olhar mais atencioso à questão do amar até o fim,
desse Deus que tem um projeto para cada esposo, vamos vê-los aqui, para cada esposo, cada esposa, que não é um projeto de qualquer jeito, não é um projeto de qualquer maneira, não é um projeto à la experiência do mundo, é um projeto revelado. E esse projeto revelado tem característica própria. A característica é essa. É um projeto de amor e respeito até o fim. E fim aqui significa o fim desse breve espaço de tempo chamado vida. A partir do momento em que um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa, assumem diante de Deus esse projeto é incorporado à sua vida. E ele durará até o fim da vida. Isso é muito interessante porque nós estamos no final do ano litúrgico, né? Amanhã celebraremos o 33º domingo comum, entraremos praticamente na penúltima semana do tempo comum e do ano litúrgico, e no próximo domingo, o último domingo do ano, o 34º, e a festa de Cristo Rei. Com a festa de Cristo Rei, encerra-se o ano litúrgico. E aí a igreja nos coloca numa reflexão profunda sobre a nossa vida. Ela nos faz perguntar, por isso as leituras têm um cunho até apocalíptico. Fala sobre o fim do mundo, sobre as consequências da segunda vinda de Cristo, o que acontecerá com as pessoas, com o tempo, com a terra, quando Jesus voltar, toda a literatura apocalíptica do final dos tempos. E a igreja retoma esses textos para nos jogar sobre nós mesmos, para nos fazer refletir. Refletir é reflexionar, é dobrar-se sobre si mesmo e se questionar. Ela faz a gente se lembrar, os textos falam da brevidade da vida. E aí retoma os salmos que perguntam, o que é a vida? A vida é como a erva do campo, que de manhã nasce e à tarde fenece, e à tarde morre. A vida é um curto espaço de tempo. A vida é breve. Vita brevis, diz o latim. Tem um escritor famoso, Benjamin Disraeli, que tem uma frase que diz assim: a vida é muito curta para ser breve. A vida é muito curta para ser breve. Vida curta, ela não precisa ser breve no sentido de não valer a pena. Tem que fazer valer a pena. A vida precisa valer a pena. A sua vida precisa valer a pena. Você não veio a essa vida para passar por ela em brancas nuvens. Tem um poema que eu gosto muito de Fagundes Varela. Ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, a gente não pode passar pela vida em brancas nuvens. A vida nos foi dada para grandes coisas, e nós, cristãos, sabemos que nós só encontramos o sentido último da nossa vida em Jesus. Buscando nele a reflexão que a gente precisa fazer sobre o significado de estar nesse mundo. Quando um homem e uma mulher se encontram, quando um homem e uma mulher se dão em matrimônio,
depois de se conhecer e se amarem, todo o processo de enamoramento, de apaixonamento, de enamoramento, de conhecimento. Por isso os rituais importantes, que cada vez mais o mundo toma consciência dele, de namoro, de noivado. Hoje nas novas comunidades há uma preocupação profundíssima com isso. Tanto que se estabelece determinadas regras, determinadas atitudes exteriores, vamos chamar assim, que ajudem o jovem a fazer esse processo. Não vai namorar de qualquer jeito. Namora como quem quer se conhecer. E eles retomam certos rituais muito próximos de antigamente. Que é assim, da pessoa se aproximar primeiro, da pessoa não ir chegar logo querendo comer a merenda antes do recreio. Quando eu era pequeno, a gente levava merendeira, sabe? Eu sou do tempo da merendeira. Vocês nem devem saber o que é isso, né? Então, eu sou do tempo da merendeira. E aí você levava, era importante, era um ritual bonito, era importante. Você chegar na escolinha, você chegar na escola com a merendeira, né? Com aquela faixa da merendeira cruzada no peito, e ali dentro um quissuco de groselha e um pão com salame. Estava ótimo, né? Groselha e pão com salame resolvia tudo. Então, você levava a merendeira. E a recomendação da mãe era assim: nada de comer a merenda antes do recreio. Porque a gente chegava, e quantas vezes você chegava mais cedo para a aula. Naquele tempo eu chegava antes. Chegava mais cedo para a aula. E aí, chegava lá, os coleguinhas estavam tudo ali. Um perguntava para o outro: o que você trouxe? O que você trouxe? O que tem aí? O que tem aí? Não tinha jeito, a gente comia a merenda. Aí nem que fosse um pedacinho um do outro, a gente sempre comia. Então um trazia Toddy, outro trazia Nescau, o outro trazia quissuco, e a gente ainda gostava daqueles quissuco bem de saquinho mesmo. Quanto mais vermelho, quanto mais capaz de deixar a língua da gente dura, melhor. Daqueles mesmo assim. Então a recomendação: nada de comer a merenda antes do recreio. Por quê? Para você passar pelo ritual de, na hora do recreio, sentar, estar com todos ali, partilhar. A professora vinha, você cantava a música: meu lanchinho. Ó, tem mais gente da minha época aí. Bem assim, para ainda fazia gesto, né? Para ficar fortinho. Então, tinha todo esse ritual e partilhava. E hoje nas novas comunidades é essa a compreensão. Estou brincando, mas é essa a compreensão para os jovens retomarem a graça do autoconhecimento. Porque muitos casais chegam para o matrimônio sem terem estabelecido a graça da intimidade. Intimidade, essa palavra é muito importante para vocês, casais. Vocês precisam cada dia mais tornar-se íntimos, íntimo um do outro. Intimidade é você tocar o coração do outro, de tal forma que o véu caia, que o outro possa revelar-se. Revelar é tirar o véu. O que Jesus fez com Deus, por isso a gente diz que Jesus disse tudo e de uma só vez. Por quê? Porque o que Jesus fez com Deus foi revelá-lo. Ele tirou o véu. Havia uma cortina que não permitia que a gente enxergasse o que tinha do outro lado. Por isso as pessoas eram idólatras.
Por isso se adorava o sol, se adorava a lua, por isso se adorava o ser humano, se projetava, se vivia com antropomorfismos. Ainda vivemos, né? Não dá para falar de Deus fora da nossa linguagem. Então a linguagem é antropomórfica, ou seja, a linguagem que a gente tem para falar de Deus é aquela nossa, a de homens e mulheres, a de humanos, né? Mas Jesus se fez gente para poder aproximar Deus do humano. E a tal modo revelar o homem ao próprio homem. Porque o ser humano não se descobre sem Deus. Tem um vídeo na internet, os que são mais internauticos, outro dia me mandaram, eu achei maravilhoso. Uma amiga minha que trabalha na faculdade Federal de Pernambuco, ela me mandou um vídeo com uma entrevista, uma das últimas entrevistas de Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna é o autor do Alto da Compadecida, aquela obra-prima chamada Alto da Compadecida. E ele era um católico fervoroso. E aí ele, em plena comissão do Congresso lá, foi receber um prêmio no Congresso, ele falando assim, olha, eu tenho que acreditar, porque sem Deus o homem fica muito chato. Sem Deus o homem fica muito sem graça. Você vai acreditar que nós evoluímos lá, simplesmente acreditar que a gente evoluiu de uma amebinha lá, que se dividiu em duas, e depois virou um peixe, depois foi criando perna, e foi saindo para a terra, e foi lá. Veja, nós precisamos de uma engenharia, ele falando, nós precisamos de uma engenharia muito mais sofisticada, para acreditar que o homem evoluiu de algum macaco, do que acreditar que Deus nos criou. É muito mais racional, ele dizia, eu acreditar que Deus me criou, que eu me compreendo em Deus, do que eu me compreendo através da teoria da evolução. E dizia, não que não possa haver resquícios de verdade na teoria da evolução, mas o que dá sentido para mim, o que faz sentido para mim, é eu me compreender criado por Deus, do que necessariamente um bicho que aconteceu por acaso. E aí ele falando, ele pegou um pregador de roupa e disse assim, olha, eu não posso acreditar que a gente veio do macaco. Um macaco não faria um pregador de roupa. Você já viu a engenharia que existe num pregador de roupa? E aí ele mostrando, só um gênio para falar de... Só uma pessoa muito inteligente para falar de forma tão simples de coisas tão profundas. Ele pegou um pregador de roupa, ele disse, eu carrego comigo para onde eu vou, para lembrar quem eu sou. Um pregador de roupa. Olha a engenharia de um pregador de roupa. Alguém que descobriu que com uma coisa tão simples, eu podia prender uma roupa no varal. Olha a engenharia de um pregador de roupa. E quer dizer para mim que quem fez isso veio do macaco? Não dá, dizia Ariano Suassuna. Coloca lá, Ariano Suassuna e teoria da evolução, alguma coisa assim lá nos YouTubes da vida, que você vai achar lá. Então, mas ele dizendo, por que eu me lembro disso? Porque, veja, o nosso mistério pessoal, a nossa vida, a gente só a compreende em Deus. Em Deus. Quando um homem e uma mulher se encontram, são mistérios que são tocados. São mistérios que se revelam. Mistérios que se revelam na nossa história pessoal. Por isso, retomo, intimidade. O que é intimidade para você? Veja, a maioria dos problemas da vida conjugal
estão ligados à esfera da intimidade. Porque, às vezes, o casal passa anos debaixo do mesmo teto, mas são ilustres desconhecidos. A gente só se acostuma com a pessoa. E, às vezes, o que é pior, desculpa dizer, acostuma-se com as vantagens que o outro me traz. Porque a presença do outro satisfaz as minhas necessidades básicas, as minhas necessidades pessoais. Quer ver uma coisa simples? Você sabia que o homem casado morre menos de infarto do que o homem divorciado? Não me pergunte quem pesquisou isso, porque eu não sei. Agora, que pesquisaram, diz que pesquisaram. Diz que o homem casado morre muito menos de infarto do que o homem divorciado. Por quê? Hã? Então, talvez pelas contas que precisa pagar, né, que vai dobrando, pensão de filho e companhia. Não sei. Mas não, a lógica é muito mais simples que essa. O homem casado é muito melhor cuidado. Muito melhor cuidado. A mulher está sempre lá, já comeu? Já bebeu? Quando está doente, já foi ao médico? Porque nós homens temos essa coisa. Sozinho a gente não vai no médico. São raros os que fazem isso. Raros, muito raros, os que têm essa preocupação. Às vezes eu falo para o padre Fábio de Mello, Fábio, você devia ter nascido mulher. O Fábio tem uma preocupação com a saúde, mas uma preocupação, uma coisa assim impressionante. E ele chega assim, ele bate o olho na gente, uma das primeiras perguntas: você está se cuidando? Como é que está a sua hipertensão? Bom dia, padre Fábio. Ele tem uma preocupação natural, assim, uma coisa impressionante. E desde o tempo de seminário ele é assim. Um de nós ficava doente, já ia o Fábio buscar chá. Isso era tão sério no Fábio de Mello, porque a primeira vez que nós assistimos um repouso no Espírito, o padre Fábio ficou tão desesperado que ele saiu correndo para buscar álcool, para reanimar o sujeito achando que ele tinha desmaiado. Foi a coisa mais engraçada do mundo. O Chico apagou, né, nós rezando lá, pedindo o Espírito Santo. Eu me lembro até a música, reunidos aqui, rezando e tal. De repente o Chico, repousou. O Fábio ficou tão desesperado que ele saiu, gente, vamos buscar álcool. Aí o padre Herculano falou, deixa menino, porque é de Deus. Aí o Fábio olhou assustado. A gente nunca tinha visto alguém repousar no Espírito. Aí o Fábio achou que desmaiou, mas não precisa eu contar para ele, né? Então ele tem essa preocupação com a saúde, mas de modo geral, homem não se preocupa. A mulher já foi ao médico, já fez. Por que existem? Mulher tem essa preocupação maior. Essa é uma das razões que existem mais viúvas que viúvos, porque mulher se cuida mais. Já pesquisaram isso também. Então vejam. A graça da intimidade passa pelo conhecimento do outro, pelo conhecimento da história do outro, pelo conhecimento daquilo que está no coração do outro. Alguns de vocês já participaram do Retiro Sede Fecundos, né? Então, no Retiro Sede Fecundos, onde nós tratamos sobre
a vida afetiva e sexual do casal, eu sempre digo para os casais, intimidade não é tirar a roupa do outro. Em bom português, não é ficar pelado diante do outro. E olha que não são poucos os casos de tantos homens e mulheres que têm vergonha de ficar nu diante do esposo e diante da esposa. Quanta esposa com vergonha do seu próprio corpo diante dos olhos do esposo? Quanto esposo com vergonha? Quanta falta de conversa. Gente, olha na intimidade, nesse retiro é muito legal, porque sobretudo quando a gente consegue descer algumas coisas bem práticas. Por exemplo, quantos problemas no relacionamento conjugal, porque na falta de intimidade, o homem não consegue conversar com a esposa sobre a relação sexual. E aí, quando as coisas não funcionam, no momento do encontro íntimo, a tendência do homem é geralmente culpar a esposa. Mas às vezes, o homem está lá, ele tem ejaculação precoce, por N razões. Ele tem disfunção erétil. Às vezes o pênis não consegue o enrijecimento necessário para a penetração. E aí provoca muitas dores na esposa. E eles não conseguem ter um ato, um encontro íntimo, que é o termo usado pelo catecismo, vamos ficar no âmbito da igreja. Ter um encontro íntimo satisfatório. Mas eles não conseguem conversar. Porque não tem intimidade suficiente. Aí todas as neuras próprias do mundo masculino em relação à sexualidade, o homem é assolado pelo demônio do machismo, que diz aquela mentira, que colocou aquela mentira na cabeça do homem, que ele tem que funcionar sempre, que ele tem que estar 100% sempre, que ele tem que ter tesão sempre, que ele tem que dar conta sempre, que se ele não satisfazer a culpa é dele. Aí começa aquele jogo de transferência da culpa, muitas das vezes inconsciente, a coisa não funciona. E aí quando a gente senta com o marido e com a esposa e consegue conversar, aí você diz, mas você já procurou um médico? Será que o problema não... Não, padre, não sou eu não. Falei, não estou dizendo que é você, eu estou perguntando se você já foi pesquisar. Se você já foi ver. Não, eu não estou dizendo que é você, eu não sou... Eu até tenho vontade de... Às vezes eu até tenho vontade de dizer, não, o problema é você. Mas em respeito e também às vezes por medo de apanhar, que a gente não sabe o nível de violência da pessoa, o padre nem fala. Mas aí você diz, não estou dizendo que o problema é você, eu estou dizendo, você já foi verificar? Você já teve a coragem de sentar lá para ver, para olhar? Eles nunca conversaram sobre isso, uma coisa simples. É simples. Ah, padre, não é? É simples. Porque isso tem a ver com o bom do amor, com a qualidade de vida, com a qualidade do relacionamento. É simples. Mas porque não tem intimidade. Então, o meu conceito, intimidade não é você tirar a roupa do outro. Intimidade é você desnudar a alma do outro. Intimidade é você ter coragem de parar e conversar, e falar, e dizer do que acontece, e partilhar os sentimentos. Não precisa. O homem nunca vai falar do mesmo jeito que a mulher. Elas falam mesmo mais que a gente. Não tem jeito. A gente nem quer falar esse tanto. Não daria conta.
A gente precisa da caixinha do sossego, sabe? Daquele momento da bobeira, do vazio, de não fazer nada. A gente quer, a gente precisa disso, faz parte da nossa dinâmica de concentrar na vida. Então a gente nunca vai falar do jeito que uma mulher fala. Mas a gente pode ouvir, a gente pode dar atenção, a gente pode trazer a situação em pauta. Então vejam, o texto que nós ouvimos fala exatamente disso, daquilo que pode travar o relacionamento conjugal, quando a gente não tem consciência de quem nós somos e a quem nós pertencemos. Quando a gente não tem consciência do significado profundo do nosso corpo, do significado profundo dos nossos sentimentos, do significado profundo do nosso espírito, para usar a linguagem do texto. Quando a gente não sabe do mistério pessoal, que tudo isso nós recebemos de Deus. Quando você tem essa consciência, você olha para o mistério do outro de outra maneira. Você tem dentro de você uma abertura muito maior para acolher o pior do outro. Amar é acolher o pior do outro. Porque amar o que agrada é muito fácil. Isso não é amar, é gostar. É um processo natural, humano, mas ainda não é amor ágape. Amar ágape é ter a coragem de acolher o pior do outro. E para isso é preciso fazer uma verdadeira conversão. Uma verdadeira kenosis. Um verdadeiro rebaixar-se. Kenosis significa isso, foi o que Jesus fez. Jesus, para poder nos entender e falar a nossa linguagem, ele que era de condição divina, não se apegou, não ficou preso a essa condição, mas ele se humilhou, ele se abaixou, diz a palavra. Filipenses capítulo 2. Ele se abaixou, se fez um de nós, para poder falar de igual para igual conosco. No relacionamento, é preciso que o esposo e a esposa tenham a coragem de fazer uma verdadeira kenosis, de se abaixar, para procurar entender o outro, para procurar se colocar no mesmo nível que o outro. Porque às vezes nós vamos assumindo pedestais, nós vamos nos enchendo da cici, sabe cici? Se sentindo. Nós vamos se sentindo, cici. A gente vai se achando, e sem perceber a gente vai tomando posturas rigoristas, posturas duras, posturas de autossuficiência, de arrogância, ao invés de poder se abaixar, de fazer essa kenosis, como Jesus pede. Então o que diz o texto? O texto fala exatamente o seguinte: é preciso lê-lo de trás para frente. Veja que nós começamos lá em cima, na parte moral. O princípio cristão é esse: tudo me é permitido. Porque Deus me dotou da liberdade. Deus me dotou de possibilidade. Deus colocou, através dos meus dons, dos meus talentos, das possibilidades que eu tenho, me dotou da capacidade de fazer tudo aquilo que me dá vontade. Mas o princípio moral que vem do Evangelho é esse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque eu não posso, em nome daquilo que me agrada, em nome daquilo que me satisfaz,
em nome daquilo que me dá prazer imediato, passar por cima das pessoas. A regra de ouro do cristianismo: não faça ao outro aquilo que não quer que te faça, aquilo que não quer que façam a você. Olha o princípio, a regra de ouro do cristianismo. Então, tudo me é permitido, eu posso fazer se eu quiser, mas nem tudo me convém. Mas para eu poder vivenciar esse princípio com possibilidade de transcendência, para que eu não sinta dentro de mim aquele peso, como se estivessem me arrancando pedaço, como se estivessem me limitando, como se estivessem me acorrentando, eu tenho que ter a consciência daquilo que São Paulo fala por último. O que São Paulo fala por último? Versículo 20. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. O que significa isso? O que significa esse versículo 20? Como é que está na Bíblia Ave Maria? Como é teu nome mesmo? Diego, como é que está na Bíblia Ave Maria esse versículo 20? Porque fostes comprados por um grande preço. Qual foi esse preço? A cruz, o sangue de Cristo. Em outro texto, Paulo vai dizer: fostes comprados no preço do sangue do Redentor. Esse é o grande preço. Então veja, quando Paulo fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: roubaram o meu crucifixo daqui. Está lá. Por que eu estou com na cabeça que o crucifixo estava aqui? Nunca teve, né? Acho que não. Viajei, tá bom. Então, quando eu penso nisso, fostes comprados por um preço muito alto, eu trago à memória, ao coração, e era isso que Paulo tinha, toda a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A essência do nosso ser cristão. Então, não é por puro voluntarismo, não é por qualquer coisa, mas é porque eu experimentei essa verdade. Eu sei o significado disso. E porque eu experimentei isso, olha a lógica, gente. Porque eu experimentei isso, eu tenho a coragem, a força, eu tomo a decisão, eu procuro fazer com que a minha vida corresponda àquilo ali. Percebe? Isso é muito importante, porque o mundo vai desafiar você. O mundo vai exigir outra coisa de você. O mundo vai propor outra coisa para você. Quantos casais vão dizer para você: isso é loucura, isso é bobagem? Paulo está falando, na carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios e a carta aos Romanos e a carta aos Coríntios, Paulo pega pesado na conduta de vida. Ele está dizendo, ali na carta aos Coríntios: afastai toda a devassidão. Afastai tudo aquilo que não corresponde na vida do casal,
a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Afastai no trato do seu corpo tudo aquilo que não condiz com a experiência da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que não condiz com o preço muito alto no qual nós fomos comprados. E aí a gente precisa fazer um profundo exame de consciência. Aí nós precisamos fazer um profundo exame de consciência para poder perguntar se no nosso relacionamento, se na nossa vida de casal, nós estamos correspondendo a esse preço alto que Jesus pagou por nós. Se na nossa intimidade, nós estamos correspondendo a esse preço alto que Jesus pagou por nós. Se na nossa vivência de família, nós estamos correspondendo a esse preço alto que Jesus pagou por nós. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que lá no relacionamento de vocês não convém? Será que tem alguma coisa que quando você se coloca debaixo da cruz de Cristo, não convém a vocês? Isso em todas as áreas. Na vida íntima, no relacionamento, naquilo que compete ao relacionamento conjugal. É legal dividir em 3 esferas. 3 esferas. A primeira delas, e mais importante, no tripé do relacionamento conjugal, é a questão do relacionamento íntimo, da vida afetiva e sexual. Na vida afetiva e sexual do casal, que você sabe é bom, é justo, verdadeiro, santo, necessário. Como é que está isso? Um relacionamento afetivo sexual. No relacionamento, na sua vida relacional, no seu encontro de marido e mulher, segunda esfera, está tendo diálogo, companheirismo, partilha de vida, partilha de projeto, partilha de sonhos. Qual é o momento que vocês namoram, que vocês conversam, que vocês crescem na intimidade, um em relação ao outro? Está tendo isso ali? Depois, no que se refere quem tem filhos, a vida como pai e mãe, como é que tem funcionado isso? Educação dos filhos, criação dos filhos. Vocês falam uma mesma linguagem? Vocês partilham as tarefas? Vocês educam juntos num projeto? Quais os valores? Com que valores? E o que ilumina tudo isso? Aonde fica Deus nessa história toda? Sim, porque se Deus não for o sustento de tudo isso, aonde vocês buscam? Porque quem não busca em Deus, no relacionamento, vai buscar em outro lugar. Às vezes não se orienta na palavra, não se orienta na igreja, mas se orienta com as amigas, se orienta no cabeleireiro, se orienta nas revistas, comigo, contigo, conosco, com todos nós, com tudo quanto é revista que existe por aí. Aonde é que você alimenta? Porque é preciso, se alimenta.
se alimenta nos meios de comunicação, de tudo que você lê, de tudo que você registra. Quais os critérios que você usa para poder filtrar tudo isso? Então, é disso que São Paulo está falando. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? E aí, corpo aqui é sinônimo do relacionamento de vocês, não é só o corpo físico. Não, vocês são uma só carne. Então, esse corpo é o templo de Deus, físico, mas também é a morada de Deus enquanto família que vocês construíram. O lar que vocês estão gerando, que vocês estão gestando. Então, como está isso? Vocês têm consciência de que são templo? De que são igreja doméstica? A expressão que hoje a igreja mais usa para falar das famílias. Que vocês são igreja doméstica. Por isso, casa de Deus, morada de Deus. Será que não tem profanado esse templo? No que se refere ao pessoal, aqui nós todos temos que ter um cuidado muito grande. Porque verdadeiramente o mundo não facilita em nada. Então, o uso que eu faço dos meios de comunicação, aqui o que se refere à nossa sexualidade, os nossos desejos, a nossa libido. Como é que eu trato isso? Como é que eu me comporto como isso? Você, homem, será que você, debaixo da cruz de Cristo, fostes comprados por um preço muito alto? Pode-se dizer que você é um homem de Deus? Ou você exercita a dicotomia fé e vida? Porque nós aprendemos que, no dia a dia, que nós podemos ser uma coisa na igreja e outra lá fora. Quando eu estou aqui na igreja ou envolvido com alguma coisa, se é que eu estou envolvido com alguma coisa, eu tenho uma postura. Quando eu estou fora, vale tudo. Dicotomia fé e vida. Então, debaixo da cruz de Cristo, é o que Paulo está dizendo. Será que você tem consciência que foi comprado por um preço muito alto? Você é um homem de Deus? Ou você é um homem marcado pelas coisas do mundo? Veja, a sua postura diante da sua vida afetiva e sexual revela um homem marcado por Deus ou revela um homem marcado pelo mundo? Aí na intimidade do seu coração, responda para você mesmo, diante de Deus, diante da cruz de Cristo. Você foi comprado por um preço muito alto. Será que você tem ignorado que você pertence ao Senhor? Como você tem vivido? Você, mulher, você é uma mulher de Deus? Dá para dizer isso? Você é uma mulher de Deus? Ou você é marcado pela dicotomia fé e vida? Aí a gente começa a peneirar os nossos valores. A gente começa a peneirar aquilo que rege a nossa vida. Porque os valores regem a nossa vida. Será que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Glorificai a Deus em vossos corpos. A última palavra
de Paulo nesse versículo 20 da carta, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, é esse: glorificai a Deus em vossos corpos. O que é glorificar? O que é glorificar? Glorificar é reconhecer que Deus é Deus. E quando eu reconheço que Deus é Deus, eu presto adoração. E adorar é esse gesto de reconhecer que há um Criador transcendente, maior do que eu, e eu pequeno, criatura, que reconheço de onde eu vim. Então, Paulo está dizendo que com o seu corpo, que com aquilo que você construiu na intimidade conjugal, você precisa glorificar a Deus. Que não é só palavra, blá blá blá, eu te adoro, Senhor, te louvo, Senhor, mas é pela minha postura de vida, é pelos meus gestos, é pelas minhas opções, é pela maneira com que eu me comporto dentro da minha casa e fora dela, é pela maneira com que eu me comporto com a minha esposa, é pela maneira com que eu me coloco no meu leito conjugal, na minha cama, com o meu esposo, com a minha esposa. É aí que eu vou glorificar a Deus. E aqui tem uma coisa muito, muito bonita, né? Não é para que você não precise rezar o terço depois, o que eu vou dizer. Mas nós temos consciência clara em Betânia disso. Padre Léo muitas e muitas vezes pregou isso. E continua pregando, né? A melhor oração que um casal cristão faz a Deus é um bom encontro íntimo, uma boa relação sexual, feita de amor, de afeto, de cuidado. Por isso o Léo insistia sempre: uma boa relação sexual, um bom encontro íntimo, começa muito antes. Muito antes. E quanto isso para a mulher é importante, né? O homem mais visual, ele resolve logo o problema. Mas o quanto isso para a mulher é importante. O cultivo, o gesto, o toque, a fala, o lúdico na relação, a espontaneidade. Aquilo que muitas vezes na época do namoro era tão tranquilo, e que depois foi chegando um filho, 2. Eu brinco muito com o Samuel. A média em Betânia é 4, né? A média em Betânia de filhos em Betânia é 4. São 4, aliás. Então eu brigo muito com o Samuel. Samuel, como é que está o namoro depois de 1, de 2, de 3, de 4, e tudo escadinha ainda por cima? Como é que fica isso? Aí ele: padre, nem te conto. Eu falei: pode até não contar, mas é bom praticar. O namoro, a atenção pelo outro, o cuidado, o encantamento. O mais bonito do namoro é o encantamento. Sabe aquela coisa do enamorar-se? Do estar extasiado pelo outro, embebido, embebedado pelo outro, apaixonado pelo outro. Isso é importante. Tão importante hoje que casais modernos têm dia para namorar, porque a correria é tão grande. A gente vive, também não sei para que a correria é toda, né?
Mas a gente corre tanto, trabalha tanto, faz tanto, vai de um lado para o outro, tem tantas coisas para resolver. O homem moderno, a mulher moderna, está lá, é o celular, é isso, aquilo outro, que se descuida disso, vai matando a intimidade. E não vai conseguindo glorificar a Deus nos vossos corpos. E Deus quer que vocês glorifiquem. Deus quer ser glorificado no nosso corpo. Então, os casais modernos hoje têm dia para namorar, e é dia sagrado para namorar, né? Nem que tenha que mandar a criança para a toca da serpente, lá para a casa da sogra, mas namora desse dia, né? Outro dia, entre o estado de Sergipe e o estado da Bahia, eu descobri a famosa Ilha das Sogras. Alguém conhece? É famosa lá. Hã? Não? Só tem jarará, com a maldade, olha. É isso, Thiago. Não, é porque assim, ó, é uma ilha, fica entre o estado de Sergipe e o estado da Bahia, perto de Mangue Seco. E aí, o pessoal vai de barco para lá, né? Atravessa o rio Sergipe. O pessoal vai de barco para lá, passa o dia, fica lá até a maré subir. Quando a maré sobe, a ilha praticamente desaparece. Tem época que desaparece mesmo. Então, por que chama a Ilha da Sogra? Porque certa vez uma família foi para lá, e aí o marido que estava no barco esqueceu justamente quem? Depois de um tempo que se lembrou. Cadê a sogra? Ai, meu Deus, esquecemos lá na ilha. A maré subiu, aí chegou lá, para a tristeza dele, achou a sogra em cima de uma choupana lá, com os pezinhos já dentro d'água. Aí voltou de barco e recolheu a sogra. Aí o povo teve dúvida, né? Ilha das Sogras. Então, quando se a gente sobe no barco para ir para lá, eles sempre dizem: olha, aqueles que são muito apaixonados pela sogra, amarre. Quem não é, vem falar comigo que a gente dá um jeito de deixar. E reza para a maré subir, né? Então, Ilha da Sogra, o pessoal riu um monte. Mas a gente brinca. Nem que seja para mandar para a toca da serpente, mande. Mas tem um dia. Porque é preciso glorificar a Deus nos vossos corpos. Em outras palavras, duas coisas o Senhor pede de nós, de vocês de modo especial. Primeiro, rever a graça da intimidade. E não permitir que nada atrapalhe essa intimidade. Os nossos pecados atrapalham a intimidade. Porque se nós não temos consciência de que precisa glorificar a Deus, de que precisa viver debaixo da graça de Deus, a gente vai se acostumando a viver no pecado. A gente vai se acostumando a viver na mentira. A gente vai se acostumando a viver na hipocrisia. A gente vai acostumando a viver no meio de tudo aquilo que afasta a gente de Deus e vai afastando a gente um do outro. Porque aquilo que a gente leva, aquilo que vocês levam para o matrimônio e que não tem a bênção de Deus, não une vocês, pelo contrário, afasta. Veja, gente, outro dia confessei um casal que tinha a terrível prática do swing. E
eles destruíram o matrimônio deles. Porque tudo começou com uma fantasia sexual. Foram visitar uma sexóloga para aquecer o relacionamento. A sexóloga disse: dá vazão às fantasias sexuais. Isso tudo ajuda. Aí o marido tinha a fantasia de ver um filme pornográfico. Trouxeram o filme pornográfico. E traz um, e traz dois. O marido teve a fantasia de transar com duas mulheres. E aí é transa mesmo, porque não é encontro íntimo, né? Transar com duas mulheres. Vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Contrataram uma prostituta. Aí o marido teve fantasia de transar com outros casais, porque ele queria muito ver um outro homem tendo relação com a esposa dele. A mulher, seguindo o conselho da psicóloga, que mandou reprimir as fantasias para poder aquecer o relacionamento, permitiu. Diz que foi o pior dia da vida dela, porque trouxeram um casal, toda a vergonha, toda a situação daquele momento. O marido não parou mais. Daí por diante queria mais. Como ela não tinha mais condições psíquicas de fazer isso, ele começou a buscar fora. E aí ela já foi descobrir que ele já estava há muito tempo se permitindo. E para complicar ainda mais, agora ela descobriu que está com AIDS. Então ela está destruída. O caso é um extremo. Para ilustrar. Mas São Paulo diz no versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aquilo que a gente acha vai afastando o outro, vai afastando de Deus, vai afastando do outro e, sobretudo, vai destruindo a graça da intimidade. Porque a intimidade é um tesouro. É impossível ser íntimo de todo mundo. Se é de todo mundo, não é intimidade. A intimidade é um tesouro que eu preservo, que eu guardo. Porque o outro, a imagem mais bonita é do sacrário. Não é permitido todo mundo ir lá, abrir o sacrário a qualquer hora, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Por quê? Porque lá há algo sagrado. A intimidade é sagrado, é o sagrado do outro que eu recebo. Você, esposo, você, esposa, tem a graça de tocar o sagrado um do outro. E aquilo que é sagrado eu não banalizo. Aquilo que é sagrado eu não trato de qualquer jeito. Aquilo que é sagrado eu não jogo fora de qualquer jeito, eu não exponho de qualquer jeito. Pelo contrário, eu revisto de cuidado, de carinho, de aceno. O Padre Léo lembrava para nós que é exatamente por isso que eu cubro os órgãos genitais. Não porque é feio, mas porque aquilo que é sagrado eu não exponho de qualquer jeito. Percebe a lógica? Como a lógica é diferente? Não é porque é feio, não, pelo contrário, é porque é precioso, é sagrado. E pode ter certeza que o prazer é muito mais intenso quando eu saboreio o sagrado, como eu saboreio aquilo que é santo. Porque é santo, não é feio, não é pecaminoso. O que é pecado muitas vezes é o que eu faço com eles, da forma que faço, sem glorificar a Deus, sem
tocar, Deus. Eu quero terminar convidando vocês a fazerem duas coisas. A primeira delas, terminado aqui, nós vamos para o almoço. E aí depois vocês vão ter um tempo. No tempo que vocês tiverem, quero convidá-los a fazer um exame de consciência. Para que às 2 horas a gente possa celebrar a misericórdia. E você possa fazer um profundo encontro com Jesus Cristo misericordioso. Com Jesus Cristo acolhedor. Com Jesus Cristo que é perdão. E colocar diante de Deus tudo aquilo que na consciência, na sua consciência de homem de Deus, comprado por um preço muito alto, tudo aquilo que na sua consciência de mulher, comprado por um preço muito alto, você perceber que extrapolou essa ordem de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo aquilo que conscientemente você sabe que é pecado, e que vocês permitiram que entrasse no relacionamento de vocês, tudo aquilo que você, no seu coração de homem, no seu coração de esposo, no seu coração de pai, você tem cultivado como pecado aí dentro do seu coração, e que você sabe tem te afastado de Deus e da graça da intimidade em relação à sua esposa, em relação ao seu esposo. Faça esse exame de consciência, porque aquilo que eu vou guardando de pecado vai destruindo a intimidade, vai aprisionando vocês, vai acorrentando vocês, vai destruindo aquilo que é natural para o qual Deus criou vocês. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que vocês possam pensar nessa história que eu vou contar. Outro dia me mandaram de presente essa história, e ela vai fazer parte, se Deus quiser, em breve, de um livro para casais. E a história conta assim, e eu acho, eu tenho aprendido que na verdade é a história de todo casal, de todo homem e toda mulher que um dia se encontra, se apaixona e que quer um projeto de vida a dois. Diz que certa vez um índio, o guerreiro mais poderoso, o jovem guerreiro mais poderoso da tribo, se apaixonou pela bela filha do cacique daquela tribo. Era uma moça linda, bonita, cheia de virtudes, de habilidades, de possibilidades na tribo. Os dois se apaixonaram perdidamente, começaram a se conhecer, a conversar e decidiram que teriam um projeto de vida juntos. Só que o amor deles era tão grande e eles queriam que esse amor durasse tanto, que esse amor fosse invencível. Eles queriam que esse amor fosse preservado de todos os perigos e de toda a corrosão, porque eles não queriam de forma alguma deixar de amar um ao outro e um dia se separarem. Pensando nisso, o que eles fizeram? Se aproximaram do pajé, o homem mais sábio da tribo, e com um desejo sincero no coração, disse assim para o pajé: olha, chefe, nós nos amamos muito, e nós queremos que esse amor dê certo, e nós queremos que esse amor seja para sempre, nós queremos que esse amor perdure, mas nós estamos com tanto receio no nosso coração, por conta das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, por conta das situações que a gente ainda vai ter que enfrentar e não sabe, e a gente está com medo de que esse amor um dia seja rompido, quebrado, destruído. O que a gente pode fazer, pajé, para que esse amor não se quebre? O pajé viu sinceridade nos olhos deles
viu que aquele jovem guerreiro, poderoso, forte, valoroso, falava a verdade, tinha um amor sincero presente nos seus olhos. Aquele pajé percebeu que aquela linda princesa, aquela linda jovem, filha do chefe da tribo, também falava a verdade e que os dois mereciam um amor que perdurasse, um amor que fosse até o fim. E aí o pajé disse para eles: olha, jovem guerreiro, a sua missão é o seguinte: você vai subir agora no monte mais alto que você encontrar, na montanha mais alta que você encontrar, e lá no alto daquela montanha você vai encontrar um poderoso falcão. Traga aquele falcão aqui para baixo. Você, jovem moça, vai fazer a mesma coisa, só que subirá a trilha pelo outro lado da montanha. E lá no alto também, depois que você enfrentar aquela subida, você vai encontrar a águia mais forte e poderosa que você ver por lá. Traga aquela águia, desça com ela e venha para cá. Quando vocês dois trouxerem, ele o falcão e ela a águia, aqui embaixo a gente continua aquilo que precisa ser feito. Eles fizeram, se despediram, se beijaram, se abraçaram, fizeram juras de amor e subiram a montanha, cada um de um lado. Depois de um tempo, com muita dificuldade, com muito sacrifício, conseguiram. Ele voltou com o falcão, ela voltou com a águia. Quando chegaram embaixo, junto do pajé, o pajé disse para eles: que bom que vocês trouxeram. A primeira parte da tarefa está feita. Agora, amarrem juntos esse falcão e essa águia. Amarrem o pé um do outro. Eles obedeceram. Agora soltem os dois para voar. Para a estranheza do jovem guerreiro e da bela moça, o falcão e a águia até tentaram voar. Mas como eles estavam presos pelos pés, um começou a atrapalhar o outro. O falcão tentava voar, a águia segurava. A águia tentava voar, o falcão segurava. Depois de um tempo que os dois estavam tentando voar, um começou a bicar o outro. Porque um começou a atrapalhar o outro, e aí os dois, em pouco tempo, começaram a se confrontar, a brigar um com o outro. Aí, quando estavam nessa fase, um brigando com o outro, o pajé interviu e disse: desamarrem os dois. Eles desamarraram. O pajé falou: vocês entenderam o que aconteceu? Se vocês entenderem exatamente o que aconteceu com esse falcão e com essa águia, vocês descobrirão a receita do amor que dura. Aí eles pararam, pensaram e disseram: descobrimos, pajé, é preciso que falcão e águia voem juntos, mas sem se amarrarem, sem se prender. Entendem isso? Estar debaixo da cruz de Cristo, ter consciência do preço pelo qual o Senhor pagou por nós, é nunca permitir que sejamos amarrados, sobretudo amarrados um ao outro, como é o caso de vocês no matrimônio. O falcão precisa ser falcão, a águia precisa ser águia, cada um na sua natureza, cada um do seu jeito, da sua maneira, mas os dois precisam alçarem voo juntos, sem se amarrarem.
E saibam vocês que os nossos pecados, aquilo que a gente faz conosco mesmos e no matrimônio, sem Deus, amarra esposo, amarra esposa. É por isso que tem tanto esposo e tanta esposa se bicando. É por isso que tem tanto esposo, tanta esposa que só sabem brigar, que só sabem discutir, que só sabem arranhar um ao outro, que só sabem se confrontar, que só sabem se destruírem, ao invés de se ajudarem e voarem juntos. O desejo de Deus para vocês é que vocês, glorificando a Deus em vossos corpos, voem juntos, voem alto, como falcão e como águia. Toma posse da graça de Deus, 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 da graça de Deus.